Nem tudo devemos responsabilizar a espiritualidade pelo que nos acontece, mas, descartado o problema físico, devemos sim procurar ajuda espiritual. E normalmente devemos sempre fazer o evangelho no lar, ir a uma casa espírita para tomar um passe. A água fluidificada tem um efeito muito bom sobre todo o nosso sistema físico, espiritual, emocional. Isso tem se observado com grande frequência. O caso de hoje, que vamos aqui relatar, é sobre a falta que faz o conhecimento sobre os obsessores. E mesmo em criança, o que torna mais difícil, pois os pais não imaginam que os obsessores podem prejudicar uma criança assim. E até mesmo utilizar a criança para prejudicar os pais. E foi o que aconteceu. Eu sou Tere Bicudo e continuem aqui me seguindo em meu canal, no Cantinho de Casos Espirituais. Certa noite foi lido um nome, não sabíamos a idade, mas com o decorrer do diálogo estabelecido entre a dialogadora e o espírito, podemos perceber que se tratava de uma criança que estava sendo obsediada. Esse espírito achava que o espírito inimigo dele de uma outra vida, um assassino, havia se escondido num corpo de uma criança para fugir dele. Mas ele o encontrou e queria vingança. Estava fazendo de tudo para que acontecesse aquele sentimento de vingança que ele estava premeditando contra aquela criança. Então, muitas vezes, os pais punem a criança achando que a criança é mal educada, vive fazendo birra, mas às vezes a criança não consegue nem ter um sono tranquilo. Quantas vezes pude saber de crianças que acordam gritando no meio da noite, sendo prejudicadas em seu sono, em sua tranquilidade. E no outro dia está nervoso, irritado e fica mal criado. E os pais acham isso e punem a criança e bate na criança. Ficam nervosos, precisam trabalhar e não dormiram direito também. Quantas vezes isso acontece? Então, a melhor coisa a fazer é, em todos os casos, mesmo que não haja esse precedente, é necessário sempre, em todos os lares, eu aconselho sempre isso, e é o que eu vivo fazendo durante toda a minha vida: o evangelho no lar, a água fluidificada, o passe nas casas espíritas. Tudo isso tem um auxílio muito grande em todos os casos. E muitos pais, inclusive, já aconteceu comigo. Por sorte, meu pai era uma pessoa muito consciente, não aceitou o que o médico falou. Eu era muito nervosa também, muitas coisas me aconteciam e fui levada ao médico e os médicos me receitaram remédios. Meu pai falou: não, deixa do jeito que está, porque eram católicos, jamais iriam me levar numa casa espírita, infelizmente. Mas depois de um certo tempo, ainda jovem, graças a Deus, eu fui levada numa casa espírita. Mas o sofrimento enquanto eu era criança, durante aquele período, foi muito ruim para mim. Me prejudicou muito na escola, na minha vida. Então, hoje eu digo com certeza, procure de qualquer forma, mesmo que não haja nenhum problema, mas sempre procure a casa espírita ou siga uma doutrina religiosa, qualquer que seja, porque Deus está em todos os lugares. Eu aconselho a casa espírita porque eu fui ajudada na casa espírita e sou espírita até hoje. Então, essa criança, acontecia isso.
nesse nome que foi chamado. Era um menino que, segundo soube depois, ele a noite inteira não deixava a família descansar. Ele gritava, chutava, falava alto, como se estivesse brigando com alguém. Era assim uma situação terrível. E, por sorte, procuraram a casa espírita. E hoje esse menino é um jovem estudante, está cada vez melhor, graças a Deus. Mas na época foi muito sofrido também. Então, se vocês têm esse problema, faça isso. Mas mesmo que não tenha, é uma boa. Se vocês gostam desse conteúdo, continuem me seguindo. Fiquem com Deus. Eu vou mais volto. Até mais.